Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o nosso Educa Floripa. No programa de hoje nós teremos o quadro Minha Escola. Nossa equipe foi conhecer o Neim Monteiro Lobato. E no quadro é o seguinte, de hoje o tema é dois professores e diferentes olhares para uma mesma turma. Hoje nós temos aqui duas convidadas. Hoje eu vou falar com a Karine Pereira e a Tatiane da Silva Silveira. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Tudo jóia. Prazer receber vocês aqui. Nós que agradecemos o convite, Dra. Muito bem. Elas são assessoras das instituições particulares lá do GEAC. Antes da gente começar o nosso papo aqui, quanto tempo aí vocês estão na educação, envolvidas com a educação? Pode começar. Eu me formei em pedagogia, né? Faz 13 anos que eu estou na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Nesse percurso, trabalhei em sala com crianças, tive a oportunidade também de ser diretora de uma instituição. Depois recebi o convite para participar, atuar na Diretoria de Educação Infantil e lá vai fazer 5 anos. 5 anos. E você, Tati? Então, eu iniciei na educação no ensino fundamental. Depois, em 2004, me efetivei na prefeitura na educação infantil. Fui diretora do município durante 6 anos. 6 anos. Atuei como diretora. Em 2016, foi meu último ano de gestão. Eu fui convidada para ser assessora da diretoria de educação infantil e fazer parte da equipe da gerência de articulação e atividades complementares, que é o GEAC. GEAC, né? Bom, vamos aproveitar então e entender, né, o que é o GEAC, qual a função do GEAC, né, qual o objetivo da existência do GEAC. Então, a GEAC é uma gerência que encontra-se dentro da diretoria de educação infantil. A função da GEAC é atuar com as instituições particulares do município e as instituições parceiras. Então, hoje a GEAC é dividida em 2 setores. As assessoras que atuam diretamente com as instituições que têm parceria com o município e nós, no caso, que atuamos com as instituições particulares do município, né, na supervisão e assessoramento. Hoje o GEAC fica ali junto à secretaria, é isso? Junto, é a diretoria e tem uma salinha que é a gerência de na mesma atividade. estrutura Na que mesma fica a estrutura. Secretaria Municipal de Educação, fica ali na Conselheiro Mafra, né? Isso. E a equipe de vocês é grande? Atualmente, das parceiras, nós temos 3 assessoras e nas privadas também 3. Já houve outras épocas que tinham mais, mas no momento são 3 e 3. Somos 6 dentro da... 6 no total. Isso. Então, para resumir, né, hoje para uma nova instituição surgir, seja ela municipal ou particular, começa por vocês? Então, a gente segue a resolução 01 de 2017 do Conselho Municipal de Educação, né? Para as instituições da rede municipal, ela se inicia com processo interno, né? Ela começa com decreto de criação, então sai o decreto de criação dessa instituição no Diário Oficial, e aí, a partir daí, a gente segue o artigo 32 dessa resolução, que apresenta ali algumas documentações que são exigidas para autorizar uma instituição da rede municipal de ensino. As particulares, a gente segue a mesma resolução, contudo, no artigo 31. Né? Já é outro artigo. Que é outro artigo. A maioria das instituições particulares entram em contato conosco antes mesmo de iniciar a juntada dessa documentação. Ok. Toda essa documentação ela está disponível no site da prefeitura. Então, geralmente, quem tem a intenção de abrir uma instituição particular, ela vai no site da prefeitura, busca as informações, lá tem o nosso contato, então o contato inicial é conosco. Então vai lá, olha as informações e surgiu uma dúvida, aí entra em contato com Inclusive, vocês. a gente até marca reunião na própria gerência para fazer essa orientação, para quem vem buscar essa informação. Então, mas passa por vocês. Passa por nós. Tem que passar pelo GEAC, senão Isso. não tem andamento, tanto como a prefeitura como proponente, quanto uma instituição, né, propondo aí a abertura de uma unidade. Aí, nesse caso, é o ensino infantil. Educação infantil. Educação infantil, que é do Exato. 0,4 até 5 anos e 11 meses. 5 anos e 11 meses, né? Correto. Quando chega uma documentação para vocês, né? Tem lá uma série de exigências, né, documentais, etc. Quais são os principais pontos
que vocês analisam, né? Porque às vezes manda a documentação, mas falta alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, tal, um detalhe. Mas quais são os principais pontos que vocês analisam? Conforme a nossa resolução que a gente segue, a nossa Bíblia, a gente brinca todo o tempo falando isso, é realmente a documentação que o artigo 31 exige, né? Dentre eles, geralmente vem assim, o CNPJ, vem com precisando inserir alguma informação que a gente precisa, né? O documento de acessibilidade, tem muitas instituições que têm essa dificuldade, né, que a gente exige também que um profissional da área assine esse documento, se responsabilizando pela acessibilidade, e dentre outros, mas o principal é ter os 10 itens que o artigo 31 exige, que isso tem que estar de acordo com a resolução que rege todo esse processo, né? E todos esses 10 itens, né? Eles são uma exigência documental, mas que a própria resolução traz. Então, assim, quando ele exige a questão da acessibilidade, tem um artigo lá na resolução que fala o que é acessibilidade. Então, a resolução ela é bem estruturada para dar suporte à formação de profissional, né? O mínimo exigido para atuar como professor, o mínimo exigido para atuar como auxiliar de sala, quem vai ser o gestor, qual a formação mínima que esse gestor tem que ter. Então, toda essa documentação, esses 10 itens, ele tem que conversar com aquilo que a resolução exige. E o espaço também é importante, né? Vocês também fazem essa supervisão em loco, né? Inclusive, a gente fazia um movimento de quando concluísse toda essa demanda de documentação e trâmites com a instituição, a gente ia em loco fazer o registro fotográfico dessa instituição, né, para anexar nos autos essas fotografias. Hoje, em reunião, a gente chegou à conclusão que quando chega o processo na nossa gerência, antes de começar a análise inicial, a gente vai em loco, conhece a estrutura física, para realmente, quando for analisar, estar conversando, o que realmente, né, que às vezes se perde um tempo grande ali analisando. Vai chegar lá no espaço e não é adequado. Exatamente. Durante o processo a gente foi chegando, a gente já fez muitas alterações na questão do análise dos autos do processo, viabilizando e realmente fazendo que o nosso trabalho flua de forma mais rápida e mais eficiente até que chegue ao conselho. Isso nas instituições, aquela pessoa que quer abrir uma instituição particular, então o primeiro passo, ela teria que ter já um espaço, é aqui que vai funcionar a unidade. Isso. Né? E se ela estiver ainda num processo, né, como ela está no início de um processo, se aquele espaço ainda precisa ser adaptado, ela vai adaptar ainda, não está pronto. A gente faz esse tipo de orientação, inclusive, a gente diz, meu Deus, não é arquiteto, mas eles já solicitam que o próprio arquiteto, engenheiro, entre em contato com a gente. Também fazem essa assessoria aí? Não, a gente se coloca muito à disposição. A gente se coloca muito à disposição da instituição, porque uma vez que a gente consegue dar todo o suporte inicial, antes que ela entre com o processo lá no Pró-Cidadão, e que o processo chegue até a nossa gerência para analisar, quanto mais redondinho tiver, melhor. Então, é muito tranquilo. Facilita para todo mundo. Isso. Né? E a gente pensa nas crianças, o bem-estar delas. O nosso foco principalmente principal. Estrutural, né? Bem ventilado, bem arejado. Então, tudo isso a gente faz. Ok. Bom, depois disso aí vem a autorização. Né? Ok, está tudo certo, está tudo... Vai para onde esse processo? Isso. A instituição entra... Passou por vocês, vai para onde? Isso. A instituição entra com o processo no Pró-Cidadão, a gente analisa, gera um parecer técnico e encaminha para o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação distribui entre os conselheiros municipais que também analisam esse processo, está tudo ok, passa pelo pleno a autorização e volta para a secretaria. A gente está falando de quanto tempo nesse processo ali da entrada lá no Pró-Cidadão e saiu, autorizou? Então, a resolução prevê 30 mais 30 para a nossa gerência analisar e 30 podendo prorrogar por mais 30 ao Conselho Municipal. Hoje funciona muito mais rápido. Assim, houve um tempo, quando eu cheguei na diretoria, um tempo atrás, esse processo era um pouco mais demorado, mas eu acho que essa estratégia que a gente estava falando aqui, reorganizando. Isso foi uma iniciativa de vocês, ali, de agilizar esse processo e aí melhorar, né? Existe uma resolução, mas vocês têm essa liberdade, essa autonomia de como conduzir essa resolução. Essa gestão nos proporcionou isso, assim, estudar... Autonomia também, né?
de pensar. Estudar essa documentação assim, e pensar junto mesmo para viabilizar esse processo para que não dure tanto tempo assim até chegar ao final. Muito bem. Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui no nosso Educa Floripa, porque eu quero chamar nosso quadro de hoje. Durante esses últimos meses, a equipe do Educa Floripa tem visitado diversas escolas e núcleos de educação infantil do município. A gente faz uma pausa para conhecer o NEIM Monteiro Lobato, que fica ali no bairro Carianos. Olá, me chamo Gisele, sou diretora do NEIM Monteiro Lobato. Sejam bem-vindos para conhecer a nossa unidade. Essa é a Monteiro Lobato, é uma unidade que atende 103 crianças em 5 grupos, nós atendemos desde o G2 até o G6. Temos vários projetos, que são projetos coletivos que a gente está atendendo na nossa unidade. Esse é o nosso primeiro espaço, um dos projetos que a gente tem e acolhe na unidade, que é o projeto Refeitório. Todos os meses nós temos um tema diferenciado, hoje é o circo, todos os grupos participam na própria decoração das crianças, com as profissionais. A Monteiro Lobato ela tem uma estrutura diferenciada, ela não segue o padrão que todas as unidades da educação infantil têm. Ela foi uma casa cedida e lá em 91, na década de 90, ela era uma casa de mães, grupo de mães que atendiam aqui nesse espaço. Até que ela foi cedida para a prefeitura para o atendimento daí dali no Showa. Em 2009, vira a Monteiro Lobato, que hoje a gente tem essa estrutura, que é diferenciada, mas é muito acolhedora e pensada para os nossos pequenos e as nossas famílias. Nossa unidade ela tem 5 salas, nós atendemos de G2 a G5, G6 e a nossa prioridade, o nosso foco principal sempre é a criança. Então todo o nosso espaço ele é pensado para o desenvolvimento infantil. Nas brincadeiras, dentro das linguagens, dentro das múltiplas dimensões que a gente acaba trabalhando dentro da própria unidade de educação infantil, esse é o nosso foco. A gente está numa sala de G4, então nós temos todo pensado para a criança, a gente desce todas as brincadeiras, todos os brinquedos, tudo pensado, montado, pensado para o desenvolvimento de cada serzinho que passa por nós aqui, das 7h30 até as 6h30 da tarde. Alguns dos nossos projetos, a gente tem como coletivo, é a nossa brinquedoteca e a biblioteca. Hoje a gente tem esse espaço como sendo o nosso espaço de brincadeira, brinquedoteca, a gente tem um calendário, as crianças participam desse espaço com os profissionais e uma vez na semana a gente se abre para as crianças virem até aqui, buscarem o livro, eles escolhem, a gente faz esse movimento da escolha, eles levam para casa e trazem. Uma coisa que a gente começou a fazer esse ano, nós fizemos uma biblioteca aberta. Então a gente abriu um dia a unidade para as famílias também estarem participando desse movimento, escolherem os livros para as crianças, diferente do livro escolhido por eles, né, para a gente estar fazendo esse movimento como um projeto coletivo. Esse não é o único projeto, a gente também tem um projeto de teatro, não somos atrizes, porém a gente participa desse movimento, nós escolhemos junto com as crianças, nós temos uma comissão, buscamos algumas crianças também de sala, de G5 e de G6 e de G4, para participarem das escolhas do que elas querem assistir no teatro. Junto com as professoras e a gente monta a peça teatral, então esse é um outro projeto. O projeto Refeitório, que é aquele espaço que a gente tem, então a gente faz com as crianças para que eles tenham um ambiente acolhedor de alimentação, não só alimentar, mas de uma maneira também lúdica. A gente tem um projeto que a gente faz como café de acolhida, o jantar de despedida, onde a gente convida a família para participar desse movimento. Não há alteração de nada do nosso cardápio, é simplesmente para eles conhecerem como é a rotina da nossa unidade e estarem participando com as crianças. Cada grupo tem o seu dia, toda a decoração e todo aquele momento é pensado para a família, para aquele grupo. Então a gente tem esses projetos e, claro, o nosso queridinho, que é o nosso projeto Natação, que a gente tem toda sexta-feira. Nós saímos com 2 grupos, 5 e 6, e a gente vai até a piscina, que é uma parceria que nós temos com uma academia dentro do bairro, que é a Davula, e a gente leva esses 2 grupos para fazer parte desse projeto, que é a nossa menininha dos olhos hoje na nossa Monteiro Lobato.
Esse é o nosso espaço externo, nós temos um parque, também de acordo com o nosso tamanho, pequeno, porém bem aconchegante. Sejam bem-vindos, esse é o nosso espaço do Monteiro Lobato. Espero que vocês tenham gostado, sempre de portas abertas para quem quiser conhecer. Eu agradeço a visita. Esse foi o nosso quadro Minha Escola. Conhecemos aí o Neim Monteiro Lobato, de volta com as nossas entrevistadas aqui, a Karine e a Tatiane, assessoras das instituições particulares lá do GEAC. Só para concluir aquela trilha, né, para como se autoriza uma unidade escolar no município. Então nós passamos lá no Pró-Cidadão, passa para o GEAC vai para o Conselho Estadual... Conselho Municipal, desculpe. Depois ele vai para o Pleno, e aí? Aí volta para a gerência de articulação, a gente gera o documento que é a portaria de autorização, o secretário municipal assina, no caso o professor Maurício assina, e a gente encaminha para publicação em Diário Oficial. Tem que sair no Diário Oficial, está pronto para funcionar. Autorizado. E aí, nesse meio tempo, existe uma autorização provisória, sim, ou não? Tem que esperar... Não há. Secretário. Não há. A resolução não prevê uma autorização provisória, não. Tem que esperar a autorização. Por isso que a gente orienta a entrar 120 dias antes com o processo de autorização, considerando o prazo, né? Da portaria de 30 mais 30 e para o conselho também. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, prestação de serviços. Tá? Então você mora no bairro tal, né? E aí você percebeu que abriu uma unidade nova ali, particular, no seu bairro, na sua rua e tal, né? Ah, que bom, uma escola aqui perto da minha casa. Ela é nova, ela não está funcionando, ela abriu matrículas agora. E aí os pais, né, vamos lá fazer a sua inscrição, como é que aonde que eles conseguem a informação de que aquela escola ali, daquela unidade está totalmente regular, pronta para funcionar? Existe um local, um telefone, para saber, olha, é nova, eu quero saber se está tudo certinho, né? Como é que faz? Como é que o pai faz? Ele pode ligar lá para a nossa gerência, que é o 32516125. O númerozinho está passando aqui embaixo na tela. Isso. Nós vamos dar informação se essa instituição é regulamentada. Então se o ideal ela é ligar. Ligar. É se não estiver autorizada ainda ou se está em processo de autorização. Ah, ok. Mas mesmo com ela, então, em processo de autorização, ela pode já abrir matrículas ali? Ainda não? Na verdade, elas até fazem a matrícula, né? Mas funcionar não pode. Regularmente. Tem que aguardar. Então, a ideia é... Que pode ser autorizada ou não. Sim. Então, tem que aguardar a conclusão definitiva do conselho. A publicação da portaria. Já teve instituição que não foi autorizada? Já sim. Já foi? E normalmente é o quê? Falta documentação, o espaço não foi adequado? Estruturalmente. Estrutura e documentação, ausência de documentação, né? Bom, houve uma atualização da portaria 422, agora no ano passado, em 2021, essa portaria é de 2011, e ela foi atualizada. Por que houve essa necessidade de atualização? Então, a nossa portaria de supervisão, né, é um dos itens que a resolução prevê. Uma vez autorizada, lá no artigo 34 da resolução, prevê que a secretaria, a seus critérios, estabeleça a supervisão dessas instituições privadas autorizadas. E aí a resolução anterior era 163 de 2011, ela estava um pouco defasada, até por conta da ampliação, né, de instituições do município, e a gente, então, atualizou, criando a portaria 422 de 2021. E ali a gente elenca alguns critérios de supervisão, né? Então, hoje o que acontece? As instituições particulares anualmente recebem por e-mail, através de e-mail, o cadastro anual, que é a atualização de dados da instituição, a CNPJ, enfim, toda a documentação, formação de profissional, um novo contratado, e a supervisão bianual, que acontece a cada 2 anos com a nossa visita em loco. Então, essa é a função do GEAC também. Mesmo autorizado, de período de tempos em tempos. A cada 2 anos a gente vai em loco visitar. Lá dar uma olhada, ver se está tudo nos conformes. Isso, tudo aquilo que anualmente ela vem informando está de acordo, né? Aí, então, assim, questão de ampliação, estrutura física, número de criança por sala. Mesmo, então, quando eu vou ampliar a minha unidade, eu preciso comunicar a vocês dessa ampliação? Mas é comunicação ou uma autorização? Uma comunicação. Ampliação é comunicação. Vamos fazer uma quadra de esporte agora, não tinha no projeto original, estou comunicando. Isso. E aí depois vocês vão lá dar uma olhada, ver se está tudo bem. E nós comunicamos ao Conselho Municipal. Então, vocês fazem essa interface entre a instituição e o Conselho Municipal de Educação. Exatamente. Tudo passa por vocês. É uma parceria. Muito bem. E quando uma instituição ela quer
tem uma mudança do mantenedor, né? Ou mudança de endereço, ou mudança de nome recentemente, né? Nós tivemos uma mudança de nome numa unidade, a da Tapera, né? Isso, do NEM Tapera. NEM Tapera... Nem Tapera. Não, inclusive, a nossa supervisão, nessa supervisão, a gente constata, através do CNPJ, a mudança até por falta de conhecimento da instituição que teria que nos comunicar, mudança de CNPJ, de denominação, de mantenedor, e às vezes até de sede. Não está mais naquele local que a gente... E aí esquece de comunicar, ou não sabia que tinha que comunicar, e aí nessa atualização é que vocês percebem isso. Isso. Aí a gente orienta, né, todos os trâmites para entrar com o processo, que tem que entrar da mesma forma lá no Procidadão, é um novo processo, e tem instituição que elas mesmas nos ligam, ou através de e-mail, ou ligação, nos comunicam que mudaram, fizeram alguma alteração de qualquer origem, e a gente orienta da mesma forma para entrar com o novo processo. Hoje o município tem uma parceria muito legal com as instituições particulares, né? Legal. É um diálogo muito aberto e muito próximo, né? Há uma aproximação Se estreitou bastante. Muito legal com essa aproximação com o pessoal ali, né? Antes meio que era dividido, né? Isso, Cada um no seu canto, agora a secretaria trouxe o pessoal junto, né? A gente costuma brincar com elas, né? Que a gente queria eliminar aquela imagem de a secretaria chegou à supervisão, né? A gente vem desconstruindo isso como parceria mesmo. A gente está aqui para orientar, para ajudar, para fazer crescer e atender. Uma humanizada nessa relação. Isso. Né? Muito bem. A gente vai dar mais uma pausinha agora, porque eu quero chamar o nosso quadro, é o seguinte, o nosso momento de reflexão. A gente dá uma paradinha agora no Educa Floripa, no quadro é o seguinte, Maurício Pereira fala sobre a percepção de dois professores com olhares completamente diferentes para uma mesma turma. Será que a forma como o professor faz o primeiro contato com os estudantes interfere na construção dessa relação? Vamos conferir. É o seguinte, mesma turma, diferentes professores, diferentes olhares. Como assim? Eu quero contar uma história quando eu estava lá na Universidade Federal e escutei uma conversa muito interessante. Um professor começou a falar dos seus estudantes e ele começou a elogiar na sala dos professores, dizendo assim: nossa, eu nunca dei aula para uma turma tão maravilhosa. Olha, o pessoal é muito bom, o pessoal é participativo, o pessoal faz tudo aquilo que a gente pede e vai além, o pessoal estuda, o pessoal chega no horário, o pessoal fica até o final, o pessoal não fica saindo toda hora da aula. Olha, é um negocinho extraordinário, eu estou muito feliz, é a melhor turma que eu já dei aula na minha vida. E eu só escutando. O outro professor falou assim: que engraçado, você é homem de sorte. Sabe o que é? Eu peguei uma turma péssima. A turma chega atrasada, a turma quer sair cedo, a turma não faz o que eu peço, a turma não entrega o trabalho no horário, no dia planejado. É terrível, é terrível. E aí é que aparece o grande constrangimento. Quando o professor falou assim, aquele que tinha uma turma maravilhosa: mas que turma está dando aula? Até quero saber, porque eu quero me preparar para quando chegar lá, né? Vai que eu pego essa tua turma terrível. Ele assim: é da quinta fase. Ele assim: quinta fase? É, quinta fase do curso de administração. Ué, mas da turma da manhã ou da turma da noite? E o professor, que tinha a turma terrível, respondeu: da turma da manhã. E eu vi o constrangimento do outro professor quando ficou numa situação difícil, que teve que responder assim: mas é a minha turma. Olha que coisa fantástica. Mesma turma, mesmo momento histórico, mesmo curso, mesma sala de aula. Os dias, obviamente, eram diferentes. Uma aula era na quinta, outra aula era na terça. Os professores eram diferentes. Olha a percepção de cada professor. Com certeza, o professor que tinha a melhor turma era um professor nota 10. Era um professor brilhante. O professor que não tinha a melhor turma e era a mesma turma, provavelmente não era um bom professor. Um professor
ele precisa conhecer o conjunto da turma. Ele precisa ter a empatia da chegada. A empatia da chegada faz toda a diferença. Quando eu chego em algum lugar e eu chegando com ar de arrogante, a chegada é ruim. Logo, a caminhada vai ser complicada. E eu fui estudar aqueles 2 casos porque era de meu interesse. E o que eu descobri? Eu descobri que aquele professor que tinha a pior turma, lembrando, era a mesma turma do outro, né? Nos primeiros dias, ele teve um entrevero, acho que todo mundo sabe o que eu estou dizendo, né? Ele teve uma certa dificuldade com os 2, 3 alunos, né? Que nesse caso eram alunos mesmo, não eram estudantes, e gerou um certo desconforto. A partir dali, ele olhou a turma a partir daqueles 3 e mudou a sua maneira, a sua forma de dar a sua aula. Ao invés desse professor buscar se chegar, ter empatia, ele fez ao contrário, ele se retraiu, e é papel do professor a conquista. O professor é que tem que conquistar. Então, a mesma turma, diferentes professores e conjunto da ópera diferente. O professor, alguns dizem, é o grande mestre. Mestre enquanto maestro. Se ele não souber coordenar todo esse trabalho, ele gera uma turma ruim. Num mesmo momento histórico de um outro professor que faz a gestão da turma e a turma fica boa. Quem não está entendendo nada que eu estou falando, deve lembrar do técnico de futebol. O técnico de futebol é terrível, perde todas as partidas, muda o técnico, são os mesmos jogadores e os danados passam a jogar. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. De volta com o nosso papo aqui no Educa Floripa, meninas, é o seguinte, o GEAC ele é um órgão supervisor, mas ele também pode, como tal, receber denúncias, né? Quando eu tenho um problema, vejo alguma coisa errada, eu ligo para vocês? O canal de denúncia é através da ouvidoria do município, né, da secretaria. A gente até recebe por telefone ou e-mail e a gente orienta a procurar o setor de ouvidoria para que formalize e que a gente possa também responder de uma forma legal, vamos dizer assim, né? Essas denúncias e ouvidorias. Mas somos nós também que averiguamos. Fala com a ouvidoria encaminha para vocês quando o assunto é pertinente. Exatamente. Aí, hoje, nós, assessoras do GEAC, vamos em loco e verificamos. A nossa portaria 422 também prevê isso. Ok. Né? Nessa aquela atualização. Isso, okay. A gente também colocou nessa portaria. Então, hoje, a GEAC vai e ela analisa. Ali na nossa portaria, a gente, inclusive, elencou alguns critérios que definem o que caracteriza uma instituição de ensino ou não. Porque também acontece muitas conhecidas como cuidadoras de criança, né? Ok. Que cuidam de crianças em suas residências. Entendi. Então, a gente vai em loco, averigua, se caracteriza instituição, faz toda a orientação dentro da regularização da legislação vigente. E se não, hoje, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Ministério Público, o Conselho Municipal, Assistência Social e... um representante de cada secretaria vem dialogando sobre quem vai se responsabilizar em fiscalizar esses espaços, né? Os cuidas. Maravilha, mas o GEAC também está ali junto, sim, atendendo essa denúncia. Parte de nós e averiguar. A gente está chegando no final do ano, 2022, 2023 está chegando aí também, né? E vem novidades por aí. Eu gostaria de tocar num ponto importante, a gente tem um minutinho apenas, eu queria falar sobre essa parceria aí com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem novidade por ano que vem, é isso? Exato, a Secretaria vem mobilizando uma parceria para um financiamento, para ampliar mais instituição da nossa rede pública, com foco em uma educação integral e parece, a previsão é para mais 10 instituições. 10 instituições, que maravilha. Inicia-se ano que vem. A partir do ano que vem. E é um projeto que
que vai durar mais ou menos uns 5 anos. Maravilha. A conclusão. Coisa boa. Coisa Informação boa. em primeira mão aqui no nosso Educa Floripa. Hoje eu conversei com a Karine Pereira e a Tatiane da Silva Silveira, ambas assessoras lá do GEAC. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela entrevista. E a gente aqui do Educa Floripa deseja já, antecipadamente, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês. Nós que agradecemos, Duran, pelo convite. Foi mais tranquilo do que esperado. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente estar divulgando o nosso trabalho com a Secretaria Municipal de Educação. Muito bem, obrigado, viu? Obrigada. O Educa Floripa fica por aqui, nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.